Olá, 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 aqui é o Paulo Sara falando mais uma vez e continuando a nossa série de vídeos, hoje a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico, como se os outros já não fossem, né? Jesus disse que era Lúcifer, a gente mencionou isso no último vídeo, né? Vamos abordar um pouquinho essa questão hoje, mas a gente vai começar novamente mencionando alguns comentários do nosso último vídeo, né? Vamos ver aqui. A Ana Carolina, ela colocou aqui: há quem diga que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. É interessante, né? Isso virou um ditado popular, a junção de dois versículos bíblicos, né? O que diz que Deus é amor, lá em João, e outro que diz que Deus é fogo consumidor, lá do Velho Testamento. E a gente vê aqui como a gente fala isso como se isso pertencesse ao mesmo texto, né? Que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E é uma construção muito errônea. Tá certo que as duas coisas estão na Bíblia, né? As duas coisas se referem a Deus, mas as duas coisas também são contraditórias. Você está dizendo que a Bíblia entra em contradição? Tô. A Bíblia entra em contradição. E aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? O que é que a gente nota? Se a gente for pensar na Bíblia como uma revelação divina, em que desce um texto inspirado por Deus de forma perfeita, a gente vai se ver maluco, né? E você pode pegar textos isolados, se você tomar que aquilo foi inspiração divina, você vai pegar textos isolados e vai transformar aquilo em verdades, porque foi Deus que disse, ele não erra, né? E você vai cometer barbaridades com isso. Ou entrar em parafuso, como aparentemente é o que esse texto coloca. Mas o que é que ele realmente quer dizer? Ele quer dizer, né, ele mostra que as pessoas escreveram coisas diferentes e até opostas sobre Deus ao longo do tempo. No Velho Testamento você tem Deus trabalhado de várias maneiras, né? Deus, Deus é politeísta no Velho Testamento, ou seja, o próprio Deus, ele se coloca acreditando em vários deuses, e com o passar do tempo a gente vê Deus assumindo outros papéis, a gente vê ele tomando outras iniciativas, mudando de opinião, né? Sendo descrito de outras formas. E isso nada mais é do que a maturidade que as pessoas vão alcançando, o entendimento, a contribuição que outras culturas fazem para a construção do texto bíblico, do entendimento das coisas, né? Por exemplo, anjo é uma coisa bem difundida, bem conhecida nos dias modernos, né? Mas, e a gente entende que anjo sempre existiu, né? Os anjos sempre tiveram contato entre o céu e a terra, aquela coisa toda. Mas isso não é verdade, né? Antes do cativeiro babilônico, os judeus não tinham a cultura de anjo. Anjo não é algo da cultura judaica, né? É algo lá da Babilônia, dos persas. Quando o povo vai para o cativeiro que volta, eles trazem a ideia de anjo. E aí, quando vão produzir seus textos, eles acrescentam. Se anjo sempre existisse e Deus falasse com as pessoas, como todo mundo diz, os anjos estariam presentes lá desde o início da construção dos textos. Mas não é isso que acontece. Esse é um tema bem datado, né? Ele aparece em dado momento, justamente depois que os judeus entram em contato com culturas que acreditavam em anjos, porque eles não acreditavam. Vê só, né? Aqui está do mesmo jeito. No Antigo Testamento você tem um Deus malvado e bondoso também, porque os deuses antigamente eram descritos como bons e maus. O profeta Isaías ele escreve que Deus coloca lá, né? Eu faço o bem, eu faço o mal. Eu, o Senhor Deus, crio todas estas coisas. Naquela época tinha esse entendimento que Deus era um criador tanto do bem como do mal. Isso foi mudando com o passar do tempo, né? As pessoas foram querendo entender Deus de outra forma, foram construindo Deus de outra forma. E hoje a gente, quando pega a Bíblia e faz dela um livro único, a gente tem esse tipo de problema, né? A gente junta referências de Velho e Novo Testamento,
de um entendimento antigo, de um entendimento mais moderno, e cai nessas sinucas de bico, né? Mas, só para você entender como é que um pai que ama pode matar o filho, né? Se o pai ama o filho, ele não matará o filho. Não tem como o pai ser amor e fogo consumidor. São duas coisas que não dá para estar junto dentro da mesma coisa, né? Outro comentário é de Dalva Tavares, a tia Dalva. Cheiro, tia Dalva. Às vezes eu penso que o inferno é aqui na Terra. Quem não devia, quem não vai para o céu, acho que fica vagando na Terra. É um jeito de pensar, né? Mas se o inferno é na Terra, o céu também será, né? Na verdade é que a Terra é o único lugar que a gente sabe que existe. Nós estamos aqui e agora. Um céu, um inferno, a gente não tem instrumento para chegar ao entendimento dessas coisas. Então, logo também não teria por que ninguém pagar por uma entrada no céu ou pagar para fugir do inferno, né? Realmente, parece que se a gente vai desfrutar desse céu, se a gente vai desfrutar do inferno, isso vai ter que ser aqui na Terra. E esse era o entendimento das pessoas do Velho Testamento. Salomão ele coloca que os vivos sabem que vão morrer. Os mortos, eles não sabem de nada. Que é muito melhor um cachorro vivo do que um leão morto, né? Que o mesmo destino que tem o ímpio, também tem o justo. O mesmo destino que tem o sábio, também tem o ignorante. E o destino era a cova. O destino era a morte. Os mortos não sabiam de nada. Outro exemplo de contradição, quando a gente vai para o discurso de Jesus Cristo, ele dá lá a parábola do rico e do Lázaro, e que o rico conversa com Lázaro, que o rico tem necessidade, tem dores, que o rico lembra das pessoas que estavam na terra, né? Já Salomão diz que não. Ele diz que os mortos não têm parte em nada do que acontece na terra. Isso é Eclesiastes 9, se você quiser conferir, tá certo? Está lá bem explicadinho. É uma filosofia bem interessante a dele. Ele não acreditava em vida após a morte, né? Um escritor bíblico, né, de mais de um livro, ele não acreditava em vida após a morte e coloca a ideia dele lá. Então, quem será que Deus estava inspirando? Deus estava inspirando Salomão, ou Deus estava inspirando Jesus Cristo e vários outros que também ficam, né, nessa canoa. Então a gente vê que não é um texto com uma ideia fixa, é um texto com uma ideia variável, né? Ora diz uma coisa, ora diz outra. Então, como é que vai ser inspirado divinamente, né? Ou qual das duas partes não foi inspirada? Você rasgaria qual livro? O livro dos Eclesiastes, de Eclesiastes? Você rasgaria esse texto do Novo Testamento? Confusão. O Tio Seven diz o seguinte: essa ideia de que o inferno não pode existir com um Deus bom é realmente interessante. Parando para pensar, um Deus bom criar um lugar de tortura eterna é uma coisa realmente difícil de engolir. Verdade. Aí aqui eu concordo com as palavras de Jesus Cristo, né? Ele diz: pode uma árvore boa produzir maus frutos, né? Ou uma árvore de espinho produzir fruta boa? Pode um poço de água suja produzir uma água boa? Não um poço de águas amargas? Então, realmente, se há um Deus e esse Deus é bom, esse Deus haverá de fazer coisas boas. Se Deus tanto pode fazer coisas boas como coisas más, como coisas horríveis, como construir um inferno, então esse Deus não é tão bom assim, né? Ele também terá seus momentos estranhos aí. E aí, quem seria ele para nos julgar se ele também pode cometer maldade? Inclusive, como a gente já disse lá em Isaías, ele diz, né? Eu crio o bem, eu crio o mal, né? Ele aparece lá como o criador do mal. E por último aqui, mais interessante, tem o Edivaldo Liveira.
O Senhor precisa estudar mais. Jesus fala sobre o inferno e seres em tormento. No caso de Israel, havia o seio de Abraão. Tem uma parte bíblica que Jesus nos diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma escaparia da condenação do inferno. Mas por amor aos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Nunca esquecendo que Deus é amor, mas justiça e juízo final. Eu concordo com o início, né? Que eu preciso estudar mais, você precisa estudar mais. E justamente por estudar foi que eu cheguei a esse entendimento. Quando eu não estudava, quando eu só frequentava a igreja, eu só ouvia o que o pastor dizia, né? Os pastores, passei por alguns pastores. Quando eu não estudava e ficava só na colheita do que chegava ao púlpito, que, sinceramente, pelo menos eu vou dizer da minha realidade e vocês podem extrapolar aí para a realidade de vocês, veja se isso não confere. A igreja, apesar de ler a Bíblia, ela só lê trechos isolados, ela não estuda. Os membros da igreja não estudam a Bíblia, né? Era o meu caso, eu vivia de ouvir o que a pregação trazia. E aí, justamente estudando, eu cheguei a esse entendimento, né? De que o inferno não existe, né? De que se Deus existe, ele não é o Deus da Bíblia, nem o Deus de nenhuma outra religião. Não cabe, nunca vi nenhuma religião que pudesse descrever Deus como alguma coisa que valesse a pena, né? E aí, será que você estudando, você também não chegaria a esse mesmo entendimento? Será que não é só uma questão de estudar mais? Tem um ditado bem famoso que diz o seguinte, que quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, né, se torna crente. E quem entende a Bíblia se torna ateu. Será que não é esse o nosso caso? Não deveria ser esse o nosso caso? Vamos estudar e ver o que é que a gente encontra. E aí, estudando, a gente vê o seguinte. Jesus nunca pode ter falado sobre inferno. Porque inferno é uma expressão moderna comparado com os tempos de Jesus Cristo, né? É uma construção bem mais moderna do que a existência de Jesus Cristo. Então Jesus nunca falou sobre inferno, né? Lá fala sobre um lago de fogo, com um ranger de dentes, mas o que era isso? O lago de fogo com um ranger de dentes, você não pode imaginar um lago pegando fogo. É um contrassenso, né? É como falar de um gelo quente ou de um seco molhado, coisa assim. O lago pegando fogo era um lixão que ficava às portas de Jerusalém, né? Ficava lá de fora de Jerusalém. Ali o pessoal queimava enxofre, ia jogando os entulhos, né? O lixo da cidade e também os corpos, porque vocês têm que entender que só quem podia ser enterrado num sepulcro era uma pessoa rica, porque tinha que cavar pedra, não tinha pedra para todo mundo, não tinha canto para fazer sepulcro para todo mundo. Então o que acontecia? As pessoas pobres e as pessoas condenadas, né, quem era morto por justiça e não tinha dinheiro para custear, né, um sepulcro, ou até mesmo era condenado a ser morto e queimado, porque também fazia parte da pena, essas pessoas eram jogadas lá. E lá havia ranger de dentes de quem? Do morto que estava lá? Não. Havia ranger de dentes das pessoas que iam acompanhar os mortos, dos familiares. Lá eles choravam, rangiam os dentes, né? Faz parte da cultura deles essa expressão. E ali haveria choro e ranger de dentes de quem estava observando, de quem estava acompanhando. Não era uma descrição do inferno. Essa ideia de inferno nunca passou pela cabeça de Jesus. Poderia até ser que Jesus Cristo acreditasse em vida após a morte, aquela coisa toda. Mas o conceito de inferno, de condenação, de tortura eterna, isso não existe na Bíblia. Isso é uma construção moderníssima para o que a gente tem de texto bíblico. E essa ideia nunca esteve na boca de Jesus Cristo. E aí, até textos, né, que poderiam corroborar para coisas como essa, ora foram traduzidos errado, ora foram acrescentados
posteriormente. Existem passagens inteiras de Jesus Cristo que foram colocadas depois, né? Muito tempo depois. Por exemplo, aquela passagem da mulher que foi pega em adultério, né? Que deveria ser apedrejada, ela e o homem, e levaram só ela para Jesus Cristo julgar. Aquele texto é completamente introduzido na Bíblia posteriormente. Você pega as versões mais antigas e aquele texto não aparece. E aí, depois eles vão lá e colocam, né? E vários outros trechos, né? Como o final de Marcos, por exemplo. O final de Marcos, onde descreve ali a assunção de Jesus Cristo, isso ele também é totalmente introdução posterior. E é isso. Mas aí, vamos aqui 15 minutos só para responder as perguntas. Prometo ser breve. Que história é essa de Jesus Cristo ser Lúcifer? Porque se a gente está derrubando a ideia do inferno, onde é que fica Lúcifer nessa história, né? Também para ajudar a gente a entender o que eu estava tentando dizer até agora há pouco sobre tradução, tem um ditado italiano que diz o seguinte: traditore, traduttore, traditore. Né? Quer dizer, tradutor, traidor. Eles brincam com essa palavra, com essa expressão, né? Traduttore, traditore. Tradutor, traidor. Por que isso? Porque se entende que sempre que você traduz um texto, né, obrigatoriamente você tem que trair quem escreveu, você tem que trair o texto que você está traduzindo. Você tem que trair o original. Porque o texto foi escrito em uma época, por uma cultura, né, por uma realidade, e quando você vai traduzir, você está traduzindo para outra época, para outra cultura, para outra realidade. Então você não tem como traduzir literalmente aquele texto. Você vai ter que fazer interpolações, você vai ter que introduzir questões suas, né, questões do seu tempo, para poder fazer aquele texto ser entendido. Para você pegar o sentido original do texto, você tinha que aprender a língua original, você tinha que estudar a cultura da época que o texto foi escrito, para poder você ter uma clareza do que é que estava querendo ser dito ali naquela época. Né? E aí a gente vê como a coisa pode ficar assim exorbitante, justamente com esse exemplo de Lúcifer. Olha, na Bíblia não existe um personagem chamado Lúcifer. Não existe um personagem chamado Lúcifer. Você tem ali expressões como diabo, né? Expressões como Satanás, mas primeiro essas expressões não falam de uma pessoa. E quando você vem falar de Lúcifer, isso não existe de jeito nenhum. Alguém que nunca leu a Bíblia vai achar até estranho, mas de onde é que saiu a expressão Lúcifer? Aí a gente vê como atrapalha essa questão da tradução, né? O termo Lúcifer, ele aparece pela primeira vez em uma tradução que foi feita na Bíblia de King James, né, quando ele foi traduzir, e lá em Isaías 14 aparece uma descrição lá de alguém que estava sentado em alto trono, que o trono dele ficava no céu, que chama ele de querubim ungido, aquela coisa toda, né? E aí o texto também menciona essa expressão, ó Lúcifer, né? Tu que eras querubim ungido. Só que essa expressão Lúcifer só aparece na tradução do King James, porque Lúcifer é uma palavra em latim que quer dizer portador da luz, ou também ficou conhecido como foi um batismo que deram ao planeta Vênus, né? Porque Vênus é a estrela mais brilhante do céu, que no caso é até um planeta, né? A gente só consegue ver ele em algumas situações, em alguns períodos do mês. E aí qual era a ideia? Que quando aparecia essa estrela de manhã, o sol já quase surgindo e essa estrela permanecia no céu. E era a última estrela a sumir, né? Antes que o sol aparecesse, era a última estrela a sumir. O dia já bem claro e essa estrela permanece
lá no céu. Alguns meses do ano, 3 ou 6 meses do ano, você consegue ver essa estrela. Ora, 3 meses, são 3 meses. 3 meses no amanhecer e 3 meses ao entardecer, né? No caso, ela seria a última estrela a surgir, a sumir ao amanhecer e a primeira a surgir ao entardecer. E esse portador da luz, né? Essa estrela brilhante, não foi traduzido de outra forma senão com o termo Lúcifer, né? E aí ficou, quando alguém leu lá isoladamente, ó Lúcifer, tu eras querubim ungido, e aí entendeu-se, então tem um querubim que o nome dele é Lúcifer, que ele desceu do céu, que Deus o castigou ele, aquela coisa toda, e aí criou-se toda essa amálgama, né? Toda essa confusão. Mas o que é estrela da manhã? Estrela da manhã é um jeito de você se referir a alguém muito importante, né? Porque, tipo assim, depois dessa estrela, só o sol. Compreende? Era um jeito de dizer, não, rei, depois de você, só Deus. Né? É Deus no céu e você na terra, né? O único que pode vencê-lo é o sol. O único que pode vencê-lo é Deus. É uma variante para majestade. Se lá tivesse, ó vossa majestade, né? Tu eras querubim ungido, o entendimento poderia ter sido outro. E se você for observar lá o texto está falando do rei da Babilônia. Você pega o texto anteriormente e ele está fazendo uma profecia para o rei da Babilônia. Não tem nenhuma descrição de nenhum anjo, de nenhum arcanjo, de nada. Querubim era outro jeito de chamar o rei, né? De ungido. Ciro foi chamado de Messias, né? O rei da Síria. Enfim. Mas aí pegaram esse texto e transformaram nessa loucura que é esse anjo, esse querubim que desceu do céu, que se rebelou contra Deus, né? Aí fazem o que a garota aqui do comentário fez. Juntam um versículo do Velho Testamento, pegam um versículo do Novo e emendam um no outro e criam uma história louca. Uma história que só faz sentido para quem não lê o texto plenamente, não lê o texto por completo. E aí usa-se essa figura para meter medo nas pessoas, que é um demônio, né? que vai destruir a vida das pessoas, o inimigo da alma das pessoas. Tudo isso é criação posterior. Isso não está no texto, isso não existe. E aí você vai e diz, mas você disse que Jesus era Lúcifer? Pelo menos foi o que Jesus disse, né? Lá no Novo Testamento, acho que capítulo 22 de Apocalipse, Jesus diz, eu sou Lúcifer, na versão do King James. Né? Jesus diz, eu sou Lúcifer. Nas versões atuais, traduziram, né? Porque acho, depois que criou essa confusão, ficou estranho. Tem um querubim chamado Lúcifer, né? Que desceu do céu, Jesus ser chamado de Lúcifer no Novo Testamento, se autoproclamar Lúcifer. Então traduziram, né? Traduziram corretamente e lá Jesus diz, eu sou a brilhante estrela da manhã. Né? Era um jeito de Jesus, pelo menos do autor, né? Tentar colocar na boca de Jesus que ele se proclamava majestade. Eu sou a majestade. Né? Depois de mim, só Deus. Né? A mesma conotação que teria lá. Se a gente tivesse colocado majestade lá no primeiro e majestade no final, beleza. O profeta tinha chamado o rei de majestade, tudo bem. E Jesus teria se autoproclamado majestade do Novo Testamento. Tudo bem, não teria problema. Agora, a expressão que se usou foi estrela da manhã. A tradução que ficou na Bíblia do King James foi Lúcifer, e aí gerou esse blá 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 totalmente desnecessário, né? E aterrorizante. Até hoje isso é contado para fazer terror nas pessoas, as pessoas acreditam, e tenho certeza que mesmo conhecendo isso que eu estou dizendo aqui, as pessoas continuarão a sentir medo do diabo, continuarão a sentir medo desse personagem fictício chamado Lúcifer, criado nas coxas da religião, né? Infelizmente, a gente demora a se separar desse tipo de coisa.
Mas aí, eis respondida a questão. Por que que Jesus é Lúcifer? Porque é só uma questão de tradução. Lúcifer não é uma pessoa, é um título, né? Ou o nome do planeta Vênus, né? Mas é um título, a brilhante estrela da manhã, a estrela que mais brilha, o portador da luz. Aí existem várias interpretações para essa expressão, né? Que a expressão é lux, né? Do latim, vai lux e ferre, né? Lux, que é luz, e ferre, que é carregador, portador, né? Portador da luz. Então está respondida a nossa questão aí, por que Jesus Cristo é Lúcifer. Até a próxima, pessoal. Qualquer comentário, coloca aí embaixo, compartilha, aperta o danado do sininho, tem um símbolozinho de um joinha aí, se quiser também pode ficar à vontade. E comenta aí embaixo aí que a gente também vai responder outras questões, outros comentários no próximo vídeo. Fui, fiquem com Deus ou com Lúcifer, com Jesus, com quem vocês quiserem, tá bom?